Oi, você? Eu sou a Fabi. Conta aí pra mim, quantas vezes você comprou uma plantinha no mercado, no garden, na van que passou aí na frente da sua casa, botou ali no lugarzinho, regou e morreu. E aí você tentou de novo, de repente, mais uma vez, ou várias vezes, e várias vezes, várias plantas morreram, e você botou a culpa na falta do tar do dedo verde. Tô certa? Pois é. Infelizmente, a gente ainda tem mania de não somente com as outras pessoas, mas tem mania de colocar também as plantas em caixinhas. E muitas vezes a gente acaba tratando plantas que têm necessidades completamente diferentes da mesma forma. Então, com base na minha experiência própria, de todas as vezes que eu matei planta na minha vida, e olha que não foram poucas, hoje eu vim dividir com vocês os 10 principais motivos pelos quais as plantas morrem. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E, como eu falei, muita gente acha que dedo verde é um dom que você nasce para cuidar da planta, que você pode fazer qualquer coisa com ela que ela não morre, e não é bem assim. Na verdade, toda planta tem o seu cuidado específico. Assim como cada ser humano funciona de uma maneira, cada espécie de planta também. Então, não dá para você tratar todas as suas plantas da mesma maneira. E o primeiro erro, e talvez o mais comum deles, seja na rega. Muitas vezes a gente acaba regando uma plantinha com uma certa frequência, às vezes 2 vezes por semana. Você vai lá, anota no calendário para não matar a sua bichinha de sede e no final das contas ela morreu, mas morreu afogada. Muitas vezes a gente lê em algum lugar que determinada planta você precisa regar 2 vezes por semana. E aí você se atenta tanto a essa quantidade que muitas vezes não observa se aquela planta está mesmo precisando de água. Por isso é tão importante o teste do dedômetro, que é você fincar o seu dedo na terra, mais ou menos até a metade, ou se conseguir afundar o dedo inteiro e perceber se lá embaixo a terra está seca ou se ela já está molhada. Porque afinal de contas, excesso de água apodrece as raízes e não há plantinha que aguente, né? E da mesma forma, a falta de rega também pode matar sua planta. Por exemplo, um cacto. Não é porque você tem um cacto que você nunca vai regar. Tem gente que às vezes compra um cacto sabendo que ele precisa de pouca rega, larga o bichinho no canto e quando vai ver ele tá todo murchinho, sem vontade de cantar uma bela canção. Então é muito importante a gente estar atento, a gente perceber as nossas plantinhas, porque elas podem não verbalizar, mas elas sinalizam se elas estão felizes ou não. E se não estiverem, é bom a gente pesquisar a forma e tentar trocar as nossas estratégias para ver o que se adapta melhor para ela. Segundo motivo mais comum para matar as plantinhas são as temidas pragas. Pois é, se você tem verdinha em casa, você corre o risco de atrair pragas. Elas vêm do ar, vêm do nada praticamente. E é muito importante estarmos sempre atentos nas plantinhas, observando as folhas, os caules, porque a partir do momento que se instala uma praguinha na sua planta, para ela se multiplicar, é questão de 2 dias, ela já está toda infestada. E às vezes, se você não tem o hábito de observar suas plantinhas com frequência, quando você vai ver, ela já foi tomada de pulgão, cochonilha, e aí não teve mais salvação. Ela já entrou em coma e tá ladeira abaixo. Então, é sempre importante
ter um período do dia onde você pare para observar principalmente a parte de baixo das folhinhas e os caules, que é onde essas praguinhas adoram se instalar. E aí, se você tiver começando a ter infestação dessas praguinhas, buscar de repente um óleo de neem, que é uma alternativa natural para combate de pragas. E se você aí tá com outros problemas de pragas, assiste o vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu ensinei diversas receitas caseiras para eliminar as pragas do seu jardim. O motivo número 3 é uma coisa que nem todo mundo entende ou nem todo mundo aceita. É que nem todas as plantas duram muito tempo. Existem as chamadas plantas anuais, que são aquelas plantas como, por exemplo, o coentro, a salsa, onde você planta, ela cresce e você colhe ela inteira. Por exemplo, o alface é assim também, a rúcula, a maior parte das hortaliças. E existem as plantas chamadas perenes, que duram mais de 2 anos, mas também não quer dizer que vai durar para sempre. Tudo isso depende dos seus cuidados e de qual é o ciclo de vida daquela planta. Então, muitas vezes você comprou uma plantinha que é anual, depois que ela terminar de florescer, ela já vai secar e morrer. Muitas vezes você acha que o problema é você. Você matou a planta, você não tem dedo verde, você não soube cuidar. Mas não é isso. Simplesmente acabou o ciclo de vida dela. Por isso, se você quer uma casa florida, o ideal é que você sempre busque plantas e flores perenes. E aí, eu também tenho um outro videozinho dando várias sugestões de plantas e flores para sua casa para você assistir aqui em cima. Um outro fator muito importante é a época do plantio. Muitas vezes a gente compra aqueles pacotinhos de semente e muitas vezes a gente não se atenta para a informação que tem no verso que diz qual é a época para o cultivo daquela determinada planta. Muitas vezes as pessoas acabam cultivando, plantando uma sementinha fora da época que não é ideal, então ela não cresce de forma adequada. E não crescendo de forma adequada, às vezes cresce com má formação, ela não dura, às vezes não chega nem na fase adulta. Então, de novo, a culpa não é falta de dedo verde, é que ela não foi plantada na época. Fala a verdade, já percebeu que muita coisa não é culpa sua, né? Uma outra coisa que também não é culpa sua, que também é muito importante a gente prestar atenção quando a gente for comprar uma plantinha, é procurar saber se ela é uma planta cultivada na sombra, na meia sombra, que é só aquela claridade, ou se ela é uma planta de sol pleno que precisa de várias horas de exposição solar diárias. Por quê? Se você comprar uma planta que é de meia sombra e colocá-la no sol, ela não é de sol, ela vai queimar e vai morrer. Se você comprar uma planta que é de sol pleno e colocar na sombra, ela não vai crescer porque ela precisa de sol para fazer a fotossíntese. Então, vai crescer com má formação e às vezes também pode nem chegar a ser adulta. Daí a importância de saber qual a necessidade de sol para sua plantinha. Não existe uma regra absoluta. Cada plantinha tem a sua necessidade de sol. Por isso é importante pesquisar e procurar saber mais sobre a sua plantinha antes de comprá-la ou assim que você adquirir, dá uma googlada, procura saber um pouquinho mais como é a forma de cultivo dela, como cuidar dela direitinho, para que ela fique bastante tempo com você. Uma outra coisa que é importante também, mas muitas pessoas não entendem e é muito normal não entender, é o solo. Quando a gente fala solo, é onde a gente coloca a nossa plantinha. E aí ele pode ser composto de substrato, terra vegetal, areia, ele pode ser mais argiloso. E cada planta se desenvolve melhor num determinado tipo de solo. Cada solo tem ali as suas características, a quantidade de substâncias para que determinada planta cresça naquelas condições. Então, muitas vezes, isso foi uma coisa que já aconteceu comigo, a gente compra uma plantinha, transplanta ela para um outro ambiente, para um outro solo e ela acaba morrendo. Um exemplo que eu já matei mais de uma vez e não percebi foram as tulipas.
eu já comprei tulipa no vaso e ela vem na areia, porque a tulipa ela precisa de um solo mais arenoso. No entanto, eu comprei a tulipa, transplantei ela para um vaso com substrato e adubo e humus de minhoca e ela morreu. Por isso, é importante também a gente saber em qual solo. Então, não custa nada dar uma pesquisadinha para cuidar melhor da sua planta, se você gosta dela, né? Afinal de contas, informação não ocupa espaço. A falta de nutrientes no solo também é um fator decisivo para a saúde da sua planta. Afinal de contas, é através da adubação que o solo fica rico e equilibrado em nutrientes que são absorvidos pela sua plantinha, fazendo com que ela se desenvolva. Muitas vezes, uma plantinha, quando não se desenvolve ou morre, pode estar num solo bem pobre de nutrientes e, no final, só faltava uma adubação. E existem diversas formas de adubar as suas plantinhas. Existem adubos que vocês podem fazer em casa, que eu ensinei nesse vídeo aqui. E existem também os adubos que vocês podem comprar nas lojas de jardinagens e até pet shops. Como esse aqui, por exemplo, que vem num sachêzinho, você dilui, aqui atrás tem as informações para diluição e é bem simples e custa bem baratinho. Ainda no quesito solo, uma coisa muito importante para a gente fazer na manutenção das nossas plantas, da nossa horta, é prestar atenção no solo se ele está muito compacto. Sabe quando você rega a planta, ela faz aquela piscininha e demora uma era para ser absorvida? Ou então ela vaza pelo canto e já sai embaixo? Isso é sinal de que a terra está muito dura e as raízes da sua plantinha não estão absorvendo nem água e nem nutrientes. Sem isso, você quer que ela sobreviva como? Então, sempre que possível, principalmente após períodos de chuva, que a chuva vai deixando esse solo bem compacto, é bacana você dar uma manutenção usando a pazinha para dar uma afofada na terra, deixá-la mais aerada. E se você não sabe como fazer a manutenção do seu jardim, eu mostrei como é que eu faço a manutenção das minhas plantas e aí vocês podem assistir no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. A nona é uma que eu já falei lá no começo do vídeo. Procure saber qual a necessidade daquela espécie. Cada planta, cada espécie é única e tem a sua forma específica de ser tratada. Assim também como cada espécie atrai determinada praga ou inseto. E por último, a genética. Pois é, achou que ia escapar dessa? Pois é. Se, por exemplo, você tirou uma mudinha, seja de tempero ou de uma flor, de uma planta que estava ali meio capenga, você pensou, deixa eu tirar a mudinha dela antes que ela morra? Pois é, infelizmente, esse seu galinho, essa sua mudinha, é simplesmente um clone daquela planta que já está doente. Então, muito provavelmente, essa mudinha também já está mais suscetível àquela praga que matou a sua plantinha mãe. Então, esse DNA aqui já tá mais ou menos, então se essa planta morrer agora, você já sabe por que foi. Então, deu pra ver que existem muitos motivos para a planta morrer e a falta de dedo verde não é uma delas. Então, eu espero que com isso, com essas informações, vocês se empolguem, vocês se incentivem mais a plantar, a ter a sua hortinha em casa, a ter as suas verdinhas, que seja uma hortinha de temperos ou mesmo já plantando o seu alimento. Eu espero que cada vez mais eu consiga incentivar vocês a trazerem a natureza para dentro de casa e para dentro do convívio de vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!